Olá, amigos, bem-vindos ao nosso devocional diário. Falando um pouquinho hoje sobre chamado ministerial. E para isso, gostaria de usar um dos exemplos mais clássicos do Antigo Testamento, que é a vida do profeta Jeremias. Muita gente gosta de se sente bem, né? Faz bem para a alma, para o ego, ouvir que Deus te chamou lá no ventre da tua mãe, assim como fez com Jeremias. E eu imagino que Jeremias, assim como todos os seres humanos, né? Quando ele ouviu esse chamado e Deus o chamou e Deus disse: Olha, não digas que tu és uma criança, onde eu te enviar você vai e colocarei as minhas palavras na tua boca. Eu imagino que ele deva ter ficado eufórico, eu imagino que ele deva ter ficado apreensivo, receoso, mas ao mesmo tempo com a vontade doida de fazer e cumprir esse chamado. Pois bem, quando você começa a estudar um pouquinho a história de Jeremias, você vai ver que nem tudo são flores. Você vai perceber no livro de Jeremias e em Lamentações mais ainda, que o caminho ministerial dele não foi tão florido quanto ele provavelmente imaginou que seria. Aqui no capítulo 20, a partir do versículo 7, ele vai dizer assim: Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte fostes do que eu e prevalecestes. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo tenho que gritar e clamar violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e um ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Então veja, Jeremias recebeu o seu chamado direto de Deus, mas quando ele começou a exercer o seu ofício, a palavra de Jeremias era sempre de repreensão, era sempre de ameaça, era sempre uma palavra dura, e de tal modo que nem a família dele o respeitava, nem a família dele o queria por perto. E ele vai reclamar diversas vezes para Deus. Ele chega aqui no capítulo 20 e vai dizendo o seguinte: Olha, eu até pensei em nunca mais falar no nome do Senhor. Mas quando ele disse isso, disse que um fogo ardente no seu coração o compeliu a falar. E ele continuou exercendo o seu chamado. Para nós, brevemente, o que conta é o seguinte: todos os seres humanos foram criados por um propósito. E o propósito do ser humano é de servir. Servir a quem? Em primeira instância, a Deus. Mas aconteceu um problema lá no Éden. E nós passamos a ser escravos do pecado. Passamos a ser escravo do diabo. Cristo vem com a redenção e nos dá, através desse sacrifício, a chance de voltarmos ao nosso estado original, onde fomos criados à imagem e semelhança de Deus para servi-lo. E nós fazemos isso hoje, não apenas de maneira abstrata, como quem serve a uma entidade. Nós fazemos o serviço do Senhor quando a gente serve ao próximo. Então, todos nós servimos a Deus quando servimos uns aos outros. E dentre esta coletividade, Deus escolhe alguns para liderar esse grupo que ele elegeu, esse grupo que ele salvou, esse grupo que ele redimiu. E a estas pessoas são confiadas ferramentas, bem como são confiadas responsabilidades. E nós teremos que dar conta disso que Deus nos entregou. Então, meu irmão, pensa bem. Se você tem a convicção de que você foi chamado para servir, você faz parte do corpo de Cristo e Deus também te escolheu para estar presidindo, exercendo uma autoridade, uma liderança sobre os demais, entenda, você terá problemas, você terá dificuldades. Deus não vai te poupar do deserto, mas Ele vai te suprir no deserto. Ele estará contigo no deserto. Ele vai realizar milagres no deserto. Mas Ele não vai te poupar do deserto. E exercer ministério, como Jeremias está dizendo, causa tristeza, causa decepção, causa perseguição, estafa, né? Dá uma vontade de parar, dá vontade de desistir. Mas ele diz que um fogo dentro dele o compeliu, o impeliu, o empurrou para fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. E assim somos nós.
Muitos de nós já passou por momentos de querer desistir do ministério, de querer abandonar o chamado, de não exercer mais. Essa sensação de que você faz e Deus não te abençoa. Você quer fazer do jeito certo, você leva ali na palavra, você se dedica, mas uma outra pessoa, um outro grupo de gente que faz as coisas de um jeito completamente diferente do que a Bíblia manda, eles prosperam, eles crescem, e aí você pensa assim, ué, e agora? Né? Mas Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, minha irmã. Aceite o chamado, lute pelo seu chamado, persevere no seu chamado, porque Deus vai honrar o nome